Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso Ribeirão em Movimento, há quase 10 anos no ar, levando informação, trazendo convidados mais que especiais, discutindo nossa cidade, nosso estado, município e, por que não, o mundo. E para falar de mundo, não tem como falar de mundo desenvolvido sem falar das questões climáticas. Nesse momento, na França, em toda a parte ali, né, na região europeia, Portugal, 40, 41 graus, à noite é 30 graus. Nunca antes o mundo passou por situações como essa. E claro, tudo isso tem uma causa, não é algo, né, que é fortuito, vamos dizer assim. E quem está causando essas mudanças climáticas são os homens em interação em sociedade. E a forma de se produzir, de se organizar, ocasiona as mudanças climáticas. Nós temos esse ano a COP30, que vai ser no Brasil, que vai discutir, né, situações e contextos para enfrentar as mudanças climáticas. E claro, nosso município também tem ações nesse sentido. E por isso que eu trago aqui hoje, representando a Secretaria do Meio Ambiente, Percy Guzzo, que é ecólogo e representa a Secretaria do Meio Ambiente no nosso programa e também trabalha com educação ambiental, que é um tema que me interessa muito, e a vocês. Prazer ter você conosco. Tudo bem, querido? Prazer, Fábio. Tá tudo ok comigo. Vamos lá. Que maravilha. Você está há quanto tempo na Secretaria? Eu estou há mais de 20 anos na Secretaria. 20 anos, rapaz. Olha só. Concursado. Concursado. E hoje você atua lá na Secretaria do Meio Ambiente, na área de educação ambiental. Isso, educação ambiental e também no planejamento ambiental. Nos planos ambientais, né, que estão previstos no plano diretor, né, da lei de 2018. Então, a gente tem na Secretaria do Meio Ambiente dois departamentos. O departamento de gestão ambiental, que trabalha basicamente com licenciamento ambiental, as licenças, autorizações, e temos um departamento de planejamento ambiental, que é onde eu trabalho. E hoje Ribeirão Preto é uma cidade muito calor, nós sofremos muito, né, com as mudanças climáticas, já era, né, e está ficando mais. Qual que é a visão que você tem da importância da Secretaria do Meio Ambiente e de um plano de enfrentamento sobre essas questões que o mundo enfrenta hoje? Ribeirão não está fora disso. Então, Fábio, tanto o Ministério do Meio Ambiente como o governo estadual, eles estão incentivando que os municípios desenvolvam os seus planos municipais ou planos locais de enfrentamento à nova realidade climática. A gente já pode chamar, né, que nós estamos vivendo uma nova realidade climática. Ou seja, aquele padrão, aquele ritmo de chuvas, de temperaturas, de parâmetros meteorológicos que nós estávamos acostumados e adaptados, isso vem sofrendo alterações até bruscas, né, como, por exemplo, as ondas de calor, que você acabou de citar, que nesse momento ocorre de modo muito intenso na Europa. Então, nós temos que nos preparar para esse novo ritmo, esse novo padrão climático que está sendo vigente, que é vigente nesse momento em função do aquecimento global. Então, os planos locais, né, ou municipais, eles estão em processo de elaboração. Esse ano, nós tivemos, um ano bastante importante para o Brasil com relação ao tema do clima. Por quê? Nós tivemos as conferências de meio ambiente na etapa municipal, que foi aqui em Ribeirão, foi dia 25 de janeiro, a etapa estadual, que foi em março, e a etapa federal, que foi agora em maio. E o tema foi emergência climática e a necessidade de transformação ecológica. Então, nesse primeiro semestre, nós desencadeamos, né, começamos a elaborar o plano de adaptação e resiliência climática na escala de município, com a participação da sociedade. Então, logo depois da conferência, no final de março, nós chamamos uma primeira reunião pública, né, aberta, com a sociedade civil organizada, com as empresas, o poder público e também a academia, e começamos esse processo. E agora, a semana passada, fizemos a 4ª reunião pública com esses 4 agentes da sociedade para elaborar o plano de adaptação e resiliência climática. Ou seja, preparar o município, né, de um modo, vamos dizer assim, prudente e responsável, né, tanto para as ondas de calor, como para
a seca mais pronunciada e mais prolongada, né? O fenômeno, por exemplo, dos incêndios e das queimadas, e também para o período de chuva, quando a gente tem também alguns episódios, né, de tornados, de tempestades mais fortes, que também causam prejuízos na nossa cidade. E hoje você, como especialista, né, como educador também estuda esse tema, Percy, você enxerga que essa é uma realidade que não tem mais volta? Não tem como, por exemplo, pelo que você lê, pelo que você se informa, da gente voltar minimamente ao que era antes? Qual que é a sua opinião sobre essa situação? Não tem como voltar. Não né? volta mais? Não volta mais. Por quê? O grande... Tem dois fatores principais que causam o aquecimento global. Tá? Então, um é a queima de combustíveis fósseis, né? Gasolina, carvão, gás natural, onde nós colocamos um excesso de gás carbônico na atmosfera. Existe gás carbônico na atmosfera, o CO2, só que não na quantidade como o ser humano colocou. Esse gás carbônico, né? CO2 ou mesmo CO, que estava nas rochas, né? No assoalho do oceano, está sendo tirado e jogado para cima, que é o petróleo, o carvão e o gás natural. Então, nós estamos mudando o ciclo do carbono na natureza. Então, antes da Revolução Industrial, a gente tinha em torno de 280 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Hoje nós estamos com 419 ppm de CO2 na atmosfera. Então, nós aumentamos a concentração do gás carbono na atmosfera, que retém os raios infravermelho que vem do Sol, e isso aquece o planeta. O outro fator que causa o aquecimento global é quando a gente substitui florestas, substitui cerrados, savanas, todo tipo de vegetação natural, substitui por uma agricultura que também não retém o carbono. Porque o carbono está na biomassa, está na madeira, está na folha. À medida que você tira isso e eventualmente queima, que é o caso que acontece, por exemplo, no desmatamento da Amazônia, a gente lança mais gás carbônico na atmosfera. Então, esse gás carbônico em excesso na atmosfera, ele não vai voltar a ser 280 ppm, entendeu? Ele vai continuar crescendo até que a gente pare de emitir, de queimar combustíveis fósseis e desmatar. Mas aí, se tiver essa inversão, até porque creio que esse seja até as metas, né, dos países, até na COP30 agora, de descarbonizar a economia, exatamente, de certa forma, né, os carros, né, no modelo elétrico, se vamos supor numa situação onde se aproxime de zero a questão da emissão de CO2, é possível voltar ou não? A gente vai ter um período aí, né, eu estimaria, sei lá, em 30, 50 anos, para voltar ao período pré-industrial. Pré-industrial. Né? Então, vamos supor, existe uma meta aí, né, de alguns países zerar até 2050, Isso. Inclusive o Brasil. Né? A Europa é um pouco mais adiante, pretende zerar antes disso, né? As emissões chegar a zero. Mas a gente tem essa concentração que atingiu e vai demorar muito tempo, porque tem o período de vida do gás carbônico que está em excesso na atmosfera. Então, até ele se dissipar, isso vai levar a outro período. Por que ele não se dissipa? Porque é um gás. É um gás. Por que ele não se dissipa e vai para o universo? Ele não vai para a alta atmosfera. Por que ele fica não preso. Vai? Por que ele fica preso? A gente tem as camadas da atmosfera, né? Então tem alguns gases que não vão para a estratosfera. Eles ficam aqui na camada mais baixa da atmosfera. É como se fosse uma bolha assim, que não deixa ele sair. A gente tem. Só para ter um parâmetro de comparação, olha que interessante. Marte é um planeta que não tem essa atmosfera de gás carbônico ou oxigênio como a gente tem. Lá as temperaturas são baixíssimas, né? Porque a temperatura média da Terra é em torno de 14 graus Celsius. Com o aquecimento global, a gente chegou agora a 16, 17 graus. Né? Então, a gente já está quase 2 graus Celsius, na média, superior ao que era antes do período industrial. Tá? Vênus, que é um planeta próximo também da Terra, tem temperaturas de 400 graus. Por quê? Porque tem uma camada grossa de gás carbônico na atmosfera, na baixa atmosfera deles. Então, é impossível qualquer forma de vida, por exemplo, em Vênus.
Né? As temperaturas lá médias são na casa dos 400 graus Celsius. Por causa do gás carbônico. Por causa do gás carbônico. E esse gás carbônico de lá deve ser de vulcão, deve ser de outras situações. Provavelmente. Então, você está me dizendo, e é uma coisa que eu também já pensei, que se não se mudar a forma de organização, gerando cada vez mais gás carbônico, gerando cada vez mais desmatamento, vai ser inviável a vida no planeta Terra. Sem dúvida. Isso é uma fato. questão que é um fato. É uma questão de tempo. É uma né? questão de tempo. Por exemplo, dias, né? Períodos da tarde, por exemplo, como cidades como Cuiabá, Palmas e Teresina, que têm temperaturas médias bem superiores a Ribeirão, e olha que Ribeirão já é quente, certo? Tornar-se-ão inviáveis se aumentar 2 a 3 graus Celsius na média. Isso são dados do Instituto de Física da USP. Não, inclusive na França... Nós estamos falando daqui 5, 6 anos. Não, inclusive na França, que é um local que neva, né, uma temperatura que não é tropical como a nossa, já cancelou as aulas, não está tendo aula, e serviços ao ar livre já estão proibidos também, né, durante o dia. Né, e você vê, e o Brasil, o estado de São Paulo também, né, parece que insiste, né, quando está naquelas ondas de calor, que a aprendizagem é quase impossível acontecer dentro das escolas, né? Que normalmente muitas são lotadas, tem ainda ventiladores, né? Eu diria, Fábio, que a gente não está preparado para o nível de desafio que a emergência climática solicita o ser humano. É por isso que a gente tem que elaborar esses planos e executar. Sem dúvida, de acordo com as referências que a academia, sobretudo, a ciência, né, vamos dizer assim, a grande contribuição, sem dúvida, é da ciência, né, dos climatologistas, dos meteorologistas, dos físicos, biólogos, ecólogos. Né? Existe um conhecimento a respeito da ciência climática, já se fala numa ciência climática, né, que influencia tudo, influencia costumes, influencia economia, influencia o funcionamento das atividades humanas como um todo. Né? Então, nós temos que elaborar esses planos de uma maneira rápida, consistente e colocá-los em prática. E monitorar, porque sempre a gente vai ter que atualizar isso. Mas, por exemplo, uma cidade como Ribeirão Preto, qual seria a contribuição de Ribeirão através do poder público ou da Secretaria do Meio Ambiente? Porque não teria só a Secretaria do Meio Ambiente. Eu vejo que tem que ser uma coisa que tem que passar por todas as secretarias, né? Tem que ser um projeto para a cidade, de fato, né? Porque não dá mais conta só uma secretaria tratar desse assunto, que é uma coisa que envolve tudo. Envolve educação, que as salas de aulas são quentes, né? Precisa climatizar as salas, talvez colocar painel solar, recarga de água da chuva. Assim, na prática, como que Ribeirão Preto poderia contribuir através das políticas públicas para enfrentar isso? Bom, eu acho que assim, um primeiro ponto crucial para Ribeirão é a questão da cidade. Eu acho que a gente tem que construir uma cidade diferente desse padrão que a gente vem construindo e produzindo. Então, por exemplo, a gente impermeabiliza muito o solo. Isso. Por que a gente se excede no cimento e no asfalto? Não há necessidade para isso. Né? Inclusive dentro dos quintais das casas, não só no sistema viário, né, e nos espaços públicos. Então, esse é um ponto, por exemplo, as infraestruturas urbanas, tanto subterrâneas como aéreas. Então, por exemplo, o sistema de drenagem, o esgotamento sanitário, as adutoras de água. A gente pode pensar em produzir infraestruturas urbanas verdes e azuis. Por exemplo, a arborização urbana é uma infraestrutura, deve ser encarada como uma infraestrutura pública urbana, necessária, tanto quanto o poste. Por quê? Porque a gente está numa emergência climática. Certo. Assim como o poste é importante para iluminar a luz e ele é uma infraestrutura pública, a árvore que está na calçada, ou está na praça, ou está dentro da casa da pessoa, também é uma infraestrutura urbana que provoca o quê? O arrefecimento do calor, que transpira a água para a baixa atmosfera, que abriga o passarinho, que consome calor. E consome gás carbônico. Consome gás carbônico também. Né? Então, ou seja, ela propicia um microclima favorável, né, em situações, por exemplo, ao enfrentamento da questão climática. Então, seria a questão de um plano de plantar árvores, vamos colocar assim, para quem tem casa seria mais fácil, em toda a cidade,
Claro, né, de forma organizada, sem com dúvida, acompanhamento. sem dúvida. Seria uma forma. Isso, uma forma. Mas Inclusive, o que pega mais hoje são os carros, são não, Percy? Sim. O que mais, vamos dizer emite, assim, emite, não é? São os existe chama CEG, né, que é o Sistema de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Ribeirão Preto é a 11ª cidade no estado de São Paulo que emite mais gases de efeito estufa. CO2, CH4, Ribeirão, NOx. em todo estado ou no no estado, país? no estado. É a 11ª. É a 11ª. Primeira deve ser São Paulo. Provavelmente. Qual é a maior contribuição de Ribeirão? Mobilidade urbana. Através do quê? Da queima de combustíveis fósseis. Tá? Então, 70% a 75% das nossas emissões de GE, gases de efeito estufa, é proveniente, certo, da nossa mobilidade, do nosso deslocamento de um lado para o outro. Transporte público e privado. Com carros, com caminhões, com ônibus e tudo mais. Pode ajudar nesse sentido, nesse caso, como que seria? Plano de mobilidade urbana. Mas como que você vai proibir as pessoas de comprar carro? Como que não é isso. Carro? Não. As pessoas podem usar o carro, mas não para todas as atividades. Se você tem um transporte público bem pensado, entendeu? Em que você vai para o trabalho usando... De transporte público? De transporte público. Ou então, nas pequenas distâncias, você usa o que a gente chama de mobilidade ativa. Você vai na padaria, que é 3 quarteirões, mas você vai na sombra, por exemplo. Certo? Então, você não pega o carro para ir na padaria em 3 quarteirões. Isso é mobilidade ativa. Ou vai de bike. Então, a gente tem um plano de mobilidade urbana interessantíssimo, de 2022, publicado pela própria Prefeitura. Então, colocar esse plano de mobilidade em prática, né, é muito mais do que só as reformas viárias que foram feitas no governo anterior. Né? Então, é mais linhas de ônibus, ciclovias, mas inclusive o plano cicloviário está em construção também. Mas desde que os ônibus sejam, que não imitam CO2, né? Aí tem que fazer outra licitação. Sim, trocar agora, a frota, mas já houve uma troca de frota agora recente. Eu até entendo, viu, Percy? Mas assim, na prática, eu acho que é muito difícil para fazer a pessoa deixar de ter o carro, a moto para andar no transporte público. É uma coisa que eu acho que é muito difícil. Assim, é uma questão até cultural, eu vejo. Né? O menino, eu sou professor, menino de 18 anos, a primeira coisa que ele quer é ter o carro dele. Talvez não seria possível. Mas você não precisa usar o carro para tudo, Fábio. Essa é a questão. Você usa o carro, por exemplo, que é vai para o trabalho. Não, por exemplo, você usa para o teu passeio. À noite eu vou num restaurante, vou sair. Você usa o carro. É isso. Entendeu? Agora eu vou para o trabalho, 8 horas da manhã. Eu tenho a disponibilidade, se tiver bem planejado o transporte público na cidade, eu tenho a disponibilidade de pegar o ônibus e gastar o mesmo tempo que eu gastaria com o carro. Mas isso de Ribeirão não é uma realidade, né? Não, ainda não é. Não é. E eu acho que isso é uma realidade a muito longo prazo, ainda você não acha? Ainda não é. Não, acho que não. Acho que por não. exemplo, acho que é uma decisão política, administrativa importante. Não, eu acho fundamental também, mas... por exemplo, uma questão que eu acho tão fundamental como a questão do transporte público ônibus, vamos falar ônibus, mas aqueles VLT por trilho, né? E Ribeirão Preto tem toda uma estrutura da antiga ferrovia mogiana que corta toda a cidade. E eu vejo muita carência de se falar disso, e não nesse governo, mas nas campanhas mesmo eu não ouvia falar disso. Eu vi falar campanha de biomassa, né, tal, mas com relação ao VLT, por exemplo, eu acho que é uma coisa que deveria ser melhor explorada. Você não acha que seria um caminho, por exemplo? Falando em transporte, né? Mais viável, sim, no caso. Né? Eu não tenho uma resposta para o VLT, que eu acho que, assim, eu nunca me debrucei sobre algum estudo que tenha sido feito para Ribeirão Preto. Acho que vale a pena... Elétrico, por exemplo, né? Sim, acho que vale a pena fazer um estudo a respeito disso, se isso é viável, factível. Sim. Às vezes Eu acho que os ônibus, né, se tiver uma boa rede de ônibus, né, que funcione, que a pessoa sinta que nos horários comerciais compensa economicamente, em termos de tempo, ela usar o ônibus ao invés de lançar a mão do carro. Quem tem casa sabe disso, Percy. Na prática, hoje, o que o pessoal prefere do que andar de ônibus? É pegar o Uber. O cara, ele está muito mais em conta, o cara mais confortável. Ele vai pelo conforto, ele vai com o carro. Concordo, sim. É o tempo que gasta. É o tempo que gasta. Por isso que eu vejo, por exemplo, em São Paulo, eu vou muito para São Paulo. E claro, já está lotado, mas o metrô. Em São Paulo não compensa andar de carro, porque o metrô na prática é mais rápido. Exatamente. Né? Se você está ali no centro, 5, 10 minutos. Se eu vou de carro, é 30 minutos. Então, eu penso, né? Não sei se dentro do plano está sendo discutido, isso eu não participei. Mas
tem que se pensar, e queria saber a sua opinião, se essa questão do transporte envolvendo várias formas de transporte público, além do ônibus, mas o VLT, até o metrô, possibilidade do metrô, porque quanto mais opções eu vejo que é... E claro, isso em sintonia com as grandes empresas de transporte, como o Uber, de ter carro, por exemplo, elétrico, já colaborava muito, né? Sim, eu acho que pode ser pensado em diferentes modais, como a gente Sim, chama, diferentes né? modais, Uma exato. diversificação dos Diversificação de modais. modais, para que a consciência do usuário evolua junto com essas decisões administrativas que vão sendo tomadas. Sim. Que também é importante preparar a cidade para isso. Claro, né? exato. Por exemplo, você colocar um metrô em Ribeirão, puxa, você tem que planejar isso. Não, isso é a longo prazo. Isso é médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Tá? Meu amigo, esse assunto é muito... a gente falou pouco da secretaria aqui, porque eu sei que você conhece bem o assunto, e é um assunto que é urgente. Eu, como educador, inclusive... Falei para você, a gente escreveu nossos alunos na Conferência do Meio Ambiente, né, que eu acho que é uma medida interessantíssima, que as escolas têm que ser voltadas para a sustentabilidade, porque sem discutir sustentabilidade você não tem futuro. E o futuro tem que ser o centro da escola pública também. E para a gente encerrar, fale para a gente os projetos que a Secretaria tem para a população, o que está acontecendo, para a gente poder fechar. É bacana você ter feito essa deixa para mim, porque eu acho que é muito importante a gente dizer que a gente está vivendo um momento interessante em Ribeirão, até com a chegada da nova gestão, com relação a gente elaborar os planos ambientais que estão previstos no plano diretor desde 2018. Então, só para vocês terem uma ideia, está em elaboração o plano de adaptação e resiliência climática, o plano do Sistema de Áreas Verdes e Arborização Urbana, esse sim já tinha começado desde 2023, que a gente já tem resultados parciais, fizemos audiência pública agora em junho, na Semana do Meio Ambiente. Temos o plano de prevenção e combate a incêndios florestais, publicado a semana passada, esse eu vi até no jornal, na página da Secretaria do Meio Ambiente e também da Defesa Civil. Temos o plano de nascentes e temos também o plano de educação ambiental, que também estamos em início de elaboração. Então, eu acho que esse ano de 2025, a gente sentiu, com a chegada da nova gestão, uma abertura da participação social para elaborar esses planos junto com o poder público. Perfeito. E nós estamos nesse caminho. Eu acho que o saldo é positivo nesse primeiro semestre, espero que o segundo semestre a gente dê conta dos conteúdos desses planos todos, e é isso que a Secretaria vem envidando seus esforços, né, para ter esses planos elaborados e factíveis, execuíveis, né, para que a gente comece a implementar tão logo eles fiquem prontos. Perfeito. Queria agradecer a sua presença. Infelizmente o secretário não teve como estar presente, porque está numa agenda, ele viria aqui também. Um grande abraço, né, o pessoal da secretaria, a Duda também, né, que é lá da parte de comunicação. E conte com a gente sempre que precisar. Esse é um assunto que particularmente eu tenho muita... gosto muito, porque é um assunto que tem a ver com a nossa realidade, com o nosso futuro. E eu acho que nossos telespectadores têm muito a ganhar e participando também dessa elaboração, colaborando na forma que for possível para a gente ter um futuro, né? Não é nem de futuro, é para ter um futuro. Hoje passa pela questão da sustentabilidade. Um futuro digno, né, Fábio? Um futuro digno e possível, né? E possível. Para a espécie humana. Muito obrigado. Eu agradeço também, Fábio. Obrigado. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço. E agora, não sai daí, você acha que acabou? Vamos falar mais. Tem uma campanha, tá com calor, plante árvores. E hoje o assunto é meio ambiente, como enfrentar a questão do aquecimento global. Você tem tudo a ver com isso. Sai daí não. Não precisa nem dar tempo de mudar de canal. Você fique comigo todas as quintas, 20 horas, ao vivo praticamente, né? Já quase 10 anos aí no ar, levando sempre informações. E o tema de hoje é enfrentamento às crises climáticas. Ou se você está assistindo a gente no sábado ou no domingo, tem os horários aí também flexíveis para você não perder Ribeirão em Movimento, além das redes sociais, TH+, você nos acompanha também. Eu tô com ele, que sempre vem aqui no programa, todo ano, 2, 3 vezes ele vem aqui, porque ele também é ator, ele é ambientalista, educador, esse homem é multiplataforma igual o TH+. Reinaldo Romero, prazer ter você aqui, tudo bom? Prazer é todo meu, Sardinha. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui dialogando com você e com os ouvintes. Ô Reinaldo, desde que eu te conheço, eu vou ter que falar na nossa idade aqui, faz mais de 20 anos, eu vejo você falar de plantar árvore, de meio ambiente, mas eu imagino que você já nasceu já falando de plantar árvore. Faz quanto tempo que você trabalha com isso aí, cara? Pela Pau Brasil, a Pau Brasil completou no dia... A Pau Brasil faz aniversário em 2 datas, né? No dia 5 de junho e no dia 27 de julho.
37 anos tem a Pau Brasil. Eu tenho completo 36 em outubro de ativismo pela Pau Brasil. Pela Pau Brasil. Pela Pau Brasil. Inclusive, então eu estou quase 36 anos. Inclusive mandar um abraço para nossa querida companheira Simone, né, o João. Isso, são o pessoal lá da... o João, a Simone, o Manuel, são os fundadores da Pau Brasil. Da Pau Brasil, né, que inclusive eu acho que é uma das entidades que iniciou falando da importância, né, da preservação do meio ambiente, quando era algo ainda que não era muito falado. Sim, e Pau hoje Brasil é a tendência, não tem outro caminho. A Pau Brasil é a entidade mais antiga de Ribeirão, né, da região também. Nós colaboramos para a formação de várias outras instituições e entidades aqui em Ribeirão. Nos anos 90, nós criamos a FEPARDO, Federação Pardo Grande de Entidades Ambientalistas. Na época teve 23 entidades aqui lutando por políticas públicas da nossa macro-região. Maravilha. E a Pau Brasil vem nessa esteira aí, né, de luta contra, por exemplo, foi a primeira ONG que fez uma luta contra as queimadas de cana, né? Eu lembro muito bem das campanhas. Que era o maior problema ambiental da época, né, que perdurou por décadas, né? E sofremos as consequências toda essa queimada desde lá dos anos 50 pelos usineiros, né? E hoje a gente não tem mais a queima da cana, pela questão, né, até da tecnologia, mas as queimadas continuam, por outros motivos. Sim, mas você vê que é engraçado. Em 91, nós fizemos um seminário convidando os usineiros para participar, que era meio ambiente, saúde e trabalho. A gente já discutia, já falava para eles da importância de se colocar máquinas, e eles eram o contrário. Eles, os sindicatos rurais, né? Patronais, sindicato rural, sempre foi muito forte nessa região. Porque eles entendiam que ia tirar a mão de obra e tal. A gente falava que tinha que relocar a mão de obra, que era um trabalho desumano, né? Como sempre foi provado. Teve muitas pessoas que morreram aqui na região, trabalhadores, né? Por conta da fumaça, acidentes de estrada, e né? sem dizer trabalhos análogos à escravidão, né? Sim, sim. Recentemente até o Ministério do Trabalho sempre... a cada 2 anos tem alguma situação aí. E falando sobre o clima, eu digo sempre que, quer dizer, o fogaréu, por exemplo, que ocorreu o ano passado, ele é uma consequência do desmatamento que foi provocado pelos senhores do café e depois pelos seus filhos e netos, que são os usineiros, e eles continuaram colocando fogo para plantar cana, plantam cana se deixar até dentro do Rio Pardo. Então, esse fogaréu é consequência desse desmatamento histórico. Então, para mim, quem tem que regenerar, reflorestar a nossa região são os usineiros. Porque, por exemplo, quantas pessoas, milhares de pessoas na região que tem... Ribeirão sempre teve um alto índice de catarata, câncer de pele, em decorrência da questão das queimadas. Quantas pessoas perderam a vida? Animais, florestas, seca, falta de água. Então, essa grande conta é deles. Porque, como sempre, o empresário fala que ele sabe fazer tudo e passa o ônus dele para o governo federal, para o governo estadual e para os municípios. Então, as pessoas têm que lembrar que os maiores degradadores do meio ambiente, das florestas da nossa região, são os usineiros. Se a gente hoje sofre muitas cidades com falta de água, rios que secaram, é por conta dessa destruição de décadas. Agora, a gente acabou de receber aqui o representante da Secretaria do Meio Ambiente, o Percy, né? É um estudioso, inclusive. Eu acho que é importante você ter pessoas na administração que entendem do assunto, né? E ele entende dessa questão, né? Um estudioso. Percy é nosso parceiro, amigo, uma pessoa muito competente. Na prefeitura tem vários técnicos que são muito bons, e agora, sim, que tem que ser valorizados. Reinaldo, eu lembro muito bem do atual prefeito, Ricardo Silva. O pai dele, como deputado estadual, fez uma grande campanha com relação à questão do fim das queimadas de cana. Sim. Fez um enfrentamento. Inclusive, mas agora eu queria só te perguntar. Foi a nosso pedido que o Rafael entrou 2 vezes, quando ele era vereador ainda, com uma lei para proibir as queimadas no município. E o grande articulador para derrubar essa lei foi o ex-prefeito Nogueira. O Nogueira, que agora é do mesmo partido do atual prefeito. Isso. É uma articulação aí, coisas da política. Tá certo. Mas, enfim, e você fala da questão que eu entendo, eu acho que é justo, né? Mas, por exemplo, essa é uma questão prática. Se a gente está tendo uma dificuldade no país para fazer com que trabalhadores que ganham até 5 mil não paguem imposto de renda e fazer com que 140 mil pessoas comecem a pagar impostos, né, que é a reforma
que está sendo desenhada é para isso, né? Os andares de cima. Como você vai fazer politicamente? Como você vai fazer politicamente para as pessoas que historicamente contribuíram para a situação que está hoje, como os usineiros que você coloca, como que politicamente você vai criar ferramentas para fazer eles pagarem as contas na prática? Então, isso deve. A gente, o Percy falou sobre essa questão da cidade que ele sonha e que é a cidade que eu sonho, né? Que não é essa que está aí. Que a gente tem que diminuir o concreto, o asfalto. Então, o que a gente quer para a nossa vida? A gente quer continuar sobrevivendo e ter uma qualidade boa de vida, então a gente tem que começar a retirar o concreto de casa, diminuir o asfalto, andar mais de bicicleta, caminhar mais, usar menos o transporte, foi isso que menos o veículo, né? Sim. Então a mesma coisa em relação a essa questão macro, né? O que eu digo isso, que essa conta é deles, porque a hora que chegar, e já estamos nessa iminência de que tem que reflorestar a região, né, todo o estado de São Paulo tem que ser reflorestado, quem vai pagar essa conta? Então, essa conta é deles. Não atribua essa conta ao governo municipal e estadual. E aí os políticos têm que enxergar isso. Tem que dividir. Como que eu fazer isso se os políticos eleitos são financiados por essa galera? Então, mas nós temos que romper. Nós temos que romper com isso. Eu acho que é o caminho também. As pessoas têm que entender, né? Eu acho também. Tem que entender e mudar. Então, que cidade que nós queremos, né? Legal, o meio ambiente é bacana. A pessoa acha que o meio ambiente é só a cachoeira, o mico-leão dourado lá. Não, meio ambiente é tudo e o atual momento exige uma nova postura de cada cidadão, né? De cada pessoa, de mudar seus hábitos. A pessoa fala, mas eu quero uma cidade mais agradável, com ar mais puro, mas aí não planta uma árvore na porta de casa. Sim. Então, assim, a mudança de atitude. A cidade, você vê, Ribeirão, para onde você vai tem lixo. Como que eu faço de forma individual para diminuir essa questão do lixo chegar nas ruas? Então, é como você condiciona seu lixo, é você mudar seu hábito de consumo, diminuir o consumo. Aí, quando você fala isso, a maioria das pessoas fala, não, aí eu não quero. Bom, então, que mundo que você quer viver? Eu não quero viver num mundo cheio de lixo, com falta de oxigênio, né? com os rios cada vez mais poluídos, sem você ter uma água limpa para beber. Então, depende do comportamento, da mudança de cultura de cada um, mas também a nível macro, né? Dos empresários fazerem o mesmo, dos governadores, do presidente mudar a atitude. Né? Você vê, quem mais consome a água, mais de 70% do consumo que tem de água é a agricultura. Né? Então, o indivíduo lá diminui lá na torneira para fazer a barba, para escovar os dentes, para tomar banho, tudo bem, muito bom, excelente. Mas o empresário também tem que mudar, porque quem mais consome e gasta água são o setor do agro. E a indústria também. É o setor do agro e a indústria. E a indústria também. Agora sim, e passo aí até para ver como que é complexo, né? Isso passa, os maiores emissores de CO2, eu estava com o Percy agora aqui, eu esqueci de falar dessa questão. Vem também da pecuária, né? São os bois no pasto. Sim. E aí, para mudar isso, em tese, você tem que mudar a forma de se alimentar. Isso. Então, todo mundo vai virar vegano? Isso. É uma saída. É uma saída. É uma saída. Mas será que as pessoas estão... É a pergunta. Eu, por exemplo... As pessoas têm essa disposição? Eu, por exemplo, desde quando eu me tornei ambientalista e vi lá atrás, né, em 89, o quanto o consumo de carne afeta, né, a criação de gado, né, para o consumo, é o que mais desmata a floresta. Eu já deveria ter parado de comer carne, mas eu venho de uma cultura, né, nossa cultura ribeirão-pretana, caipira e tal. Eu demorei um pouco para parar de comer carne. Então, eu parei de comer carne em 2004. Por conta dessa questão ambiental, do meu ativismo, mas também para melhorar a minha saúde. Né? Você desde 2004 Desde 2004 que eu não como carne. E desde 2016 que eu diminui o açúcar. Também fazendo em contraponto aos usineiros, né? Eu falo sempre sobre isso. Então, o meu café é um café sem açúcar amargo. Amargo. Então, assim, são coisas que eu posso fazer de forma individual, como separar meu lixo. Claro. Em casa eu tenho um tambor que eu capto a água da chuva. Então, são atitudes que a gente pode ter no dia a dia, mas tem outras atitudes que a gente pode ter a nível macro, como plantar árvores pela cidade. Também. E como educador, eu dirijo uma escola, e eu digo isso sempre, que o meu sonho é criar uma escola sustentável. Maravilha. Uma escola que seja feita para a sustentabilidade, porque eu não vejo outra discussão mais importante. Por exemplo, a gente tem que... Os meninos estudam para fazer a prova paulista, para fazer o Saresp, para fazer o Enem,
Mas se você não mudar a forma que nós se organizamos, não tem motivo de ter prova, porque não vai ter ser humano para fazer a prova. Sim. Então, o que é mais central hoje para o futuro e para a educação do que se você formar seres humanos que sejam preparados para enfrentar as questões climáticas? Isso não acontece. Sim. Isso não acontece. Então, por isso que assim, eu acho que esse é um desafio que tem que ser abordado, né, nas políticas ambientais. Sim, a gente busca uma sociedade sustentável, né? Então, à medida que as pessoas vão ganhando consciência que ela pode mudar, né, no seu dia a dia, construir, por exemplo, a gente tem que mudar nosso modo construtivo, né? A construção que está aqui, as casas, a minha casa foi construída nesse padrão que existe, né? Então, assim, o que acontece? No verão a casa é quente, Exato. No inverno a casa é gelada. É gelado. Por quê? Muito cimento, muito ferro, muito vidro, né? Então a gente tem que voltar às nossas origens, não que a gente for usar a casa de palha, às vezes a pessoa está até pensando isso, não é isso. Pop. Mas a gente buscar, por exemplo, tem o tijolo mais antigo da humanidade, construído pela humanidade, é de adobe, né? Que é barro misturado com fibra, com capim. Então, assim, você tem casas na Europa, em tudo quanto é países da Europa, no Oriente Médio, né? Começou lá no Oriente Médio, na África, casas que estão lá há 300, 500, 800 anos, tudo construído com adobe e madeira, né? No Sul também tem uma técnica que chama enxaimel, que você mistura vigas de madeira com tijolos. Então são casas mais confortáveis, né? São casas mais que têm a ver mais com o equilíbrio do clima. E leva você a economizar, e que diminui o impacto, né? Economizar no sentido assim de emitir menos gás carbônico, porque você não vai precisar de ar-condicionado, você não precisa de ventilador. E temos aqui também na cidade hoje, atualmente, tem o tijolo ecológico. Eu construí uma casa com tijolo ecológico. O que é o tijolo ecológico? É construído com terra, né? Terra de ribeirão, no caso, e um pouco de cimento. 70% terra, 30% cimento. Ele a montagem dele é como se fosse um Lego, né? É de encaixe com uma massa, você pode pôr uma cola, vai encaixando e você vai subindo a parede. Então, ele é térmico. Então, na época do frio, a casa não é fria, na época do calor, ela não é quente. E vende-se isso em Ribeirão? Sim. Tem fábrica aqui, tem uma fábrica em Barrinha. Tem tijolo ecológico? Tijolo ecológico, você pode procurar. Eu não sabia. Muito bacana. Que legal. E eu construí a minha casa com tijolo ecológico com material de demolição. Janela, porta. Mas, enfim, uma das coisas que o ator principal para combater os efeitos do extremo climático, né, foi causado pelo homem, além de retirar o asfalto, mudar o tipo de material que a gente faz pavimento, é plantar árvores. Por isso que eu planto árvores, você perguntou no início do programa, né? Eu planto árvore desde adolescente e depois pela Pau Brasil há 36 anos. Né? Criamos um movimento, na época era a campanha, né? Tá com calor, plante árvores, em 2012, que se tornou um movimento. Né? Em 2023, lançamos um abaixo-assinado, uma petição pública exigindo que a Prefeitura implante o Plano Diretor Municipal de Arborização Urbana. O Nogueira criou uma comissão, que o Percy que faz parte. A partir dessa comissão, elaborou o plano, que o Percy é um dos autores desse plano. Participamos de uma audiência pública agora sobre o plano. E lançamos, na semana passada, um abaixo-assinado, uma petição, pedindo para a Prefeitura, para o Ricardo, parar de extrair, de cortar as nossas árvores, né? Porque a lei que está aí, Sardinha, ela é uma lei de 2004, que a Pau Brasil até ajudou a escrever, que é o Código Municipal de Meio Ambiente, mas ela precisa ser atualizada. Precisa ser atualizada justamente por conta que estamos numa emergência climática. Então, por isso que lançamos esse abaixo-assinado. Tivemos uma reunião com o secretário do Meio Ambiente, o Cláudio, há uns 4 meses atrás, falamos sobre essa importância, falei com o Ricardo, então eles já estavam sabendo, e aí, como não tomaram uma atitude, lançamos esse abaixo-assinado para ver se cria uma comissão, né, de trabalho, um grupo de trabalho, entre técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e a sociedade civil, para a gente alterar essa lei. Né? E o que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo para que, quando seja o caso de se realmente... se for esgotada todas as possibilidades, né? A pessoa pediu, olha, minha árvore está doente, o que eu faço? Vai lá o técnico, analisa. Se ele viu todas as hipóteses, tentou salvar, tentou curar, ela vai ter que ser extraída, então a gente está pedindo, nesse caso, para que a compensação dessa árvore aumente o número de árvores, de exemplares,
aumente o tempo que a pessoa vai ter que cuidar dessas árvores, né? E, quando é o caso, também o valor da multa, porque atualmente é muito irrisório, tanto para a extração quanto para as podas drásticas. Ó, pode contar comigo na assinatura. Eu trouxe aqui o abaixo-assinado, Com inclusive, para você certeza. assinar. E quem no caso, caiu ô, a Reinaldo, caneta aí. né, que já vou assinar Aqui é o agora. abaixo-assinado. E no Aí. caso, quem quiser assinar para poder Sim. fazer... Nós, né, amanhã, a petição pública, o link da petição pública, para quem quiser assinar online, vai estar na bio da Tá Com Calor no Instagram. Lá no Instagram nós temos um perfil. No Facebook é Tá Com Calor Plante Árvores. olha aí, pessoal, acabei de assinar. Pode No, contar aí. no Instagram é só a pessoa procurar @Tá Com Calor. Na bio da Tá Com Calor vai ter amanhã o link que a pessoa entra e assina de forma virtual. Perfeito. E a gente vai participar de alguns eventos aí, vamos que nesse sábado tivemos no Calçadão, coletando assinaturas, né? Então estamos fazendo esse trabalho de forma física e também virtual. Virtual, ótimo. Reinaldo, queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Mais uma vez. Tá. E a Pau Brasil, sempre que quiser, aqui estamos à disposição. O motivo da nossa existência é por existir militantes, ativistas e pessoas que fazem Ribeirão mesmo ficar em movimento, um movimento de transformação. Por isso o nome do nosso programa é Ribeirão em Movimento, e você é um desses, como Muito todos da obrigado. Pau Brasil. Ok, muito obrigado. E eu também acredito que a gente vai conseguir mudar esse estado que está aí, né, desse mundo tão injusto, né, o capitalismo tão perverso, a gente vai conseguir mudar realmente se aglutinando e fazendo movimento. Com certeza. Que Ribeirão esteja cada vez mais em movimento. Em movimento, exatamente, em rumo às transformações sociais para ser possível a nossa existência no planeta Terra, porque nem se fala mais de esse ou aquele sistema. Se falava, né, o socialismo, o capitalismo. Hoje não tem mais como discutir. Precisa se organizar outro sistema, porque o capitalismo, da forma que está organizado, não sustenta a forma humana de existência e nenhum ser vivo mais. Então, é necessário urgente se repensar novas formas de se relacionar com a natureza e entre nós para a preservação da nossa espécie. É esse o nosso objetivo também no programa e como educador e na vida. Fique agora com a TV O Demo, com Chico Poli, as últimas informações do Magistério Paulista e, claro, nossa TV APOESP, com a nossa queridíssima professora Bebel, deputada estadual, segunda vice-presidente, com as informações aí para você, professor e professora. Até semana que vem, um grande abraço e plante árvores e vamos aí mudar esse sistema para um sistema que seja possível para todos nós vivermos com dignidade. É isso aí. Valeu, até mais. A aplicação das resoluções 4 e 12 e as absurdas dispensas de dirigentes regionais e diretores que não atingiram as pretensas metas ditadas pela SEDUC. Introdução. A gestão FEDER na SEDUC, em 2023, já se iniciou viciada, com sérias denúncias de conflitos de interesse, para não dizer corrupção, no gasto de 200 milhões na compra, sem licitação, das tais plataformas digitais, impondo aos professores o uso obrigatório delas em detrimento do livro didático, num primeiro momento considerado um material inservível diante da parafernália tecnológica que seria implantada na rede. Parafernália essa, toda ela, muito dispendiosa, adquirida da empresa Multilaser, na qual FEDER era um dos sócios majoritários, que, com o tempo, se mostraria absolutamente ineficaz na aprendizagem do alunado da rede pública estadual. Desde sempre, ficava claro que a SEDUC não seria comandada por um educador, mas por um empresário ganancioso que não entende nada de educação, disposto a aumentar os ganhos de suas empresas e coligadas. Tudo em nome de uma falsa modernização do ensino na rede pública estadual, exposta naquele livro escroto denominado Educação para o Futuro, do FEDER, que não tem nada de educação nem de futuro. E não deu outra. Ao lado das plataformas digitais que retiravam a autonomia dos professores, foram introduzidas ferramentas de controle da vida das escolas da rede pública estadual,
e de seus professores e diretores, entre as quais o Super BI e o BI, uma ferramenta que centralizaria importantes indicadores ditos educacionais em um único local, a SEDUC. Ferramenta essa abrangendo desde a frequência dos alunos até a participação em avaliações em larga escala e o engajamento em plataformas de aprendizagem promovida pela Secretaria de Educação. Índice dos painéis, aluno presente, prova paulista, redação paulista, tarefas de casa, matemática gamificada, jogos. O conjunto disso tudo remeteria à nota final dos trabalhos escolares. No papel, tudo muito bonito, se houvesse um mínimo de honestidade na aplicação dessa tecnologia, o que, como todos sabemos, não era a intenção do secretário Feder. Nas mãos de Feder, o BI transformou-se numa forma de vigilância e punição de diretores e professores, com vistas a obter, por meio do chicote, o falso bom desempenho desses educadores. Uma espécie de gestapo educacional, ou mesmo os olhos e os ouvidos do grande irmão da obra 1984 de Orwell. Se não vejamos, controle de frequência, aluno presente, surgimento de fraudes, obrigando diretores e professores a considerar frequentes alunos ausentes, para fazer de conta que sua inovação resolveu a questão da frequência e o problema da evasão escolar. Prova paulista, centralização das avaliações bimestrais na secretaria, tendo em vista os controversos conteúdos das plataformas digitais, às quais, como já dissemos, tiravam a autonomia dos professores para prepararem suas avaliações e cujos resultados nada tinham a ver com o trabalho deles em sala de aula. Surpresos, os professores recebiam esses resultados, dos quais participavam precariamente. Redação paulista, elaborada pelo alunado pretensamente corrigida por meios eletrônicos, sem a participação dos professores, que, ao que se sabe, apenas conferiam os resultados. Tarefas de casa, que o alunado, mediante orientações do BI, em grande quantidade, comprometendo sua realização em casa, e que no frigir dos ovos ficava por isso mesmo, dada a confusa situação imposta aos professores que não participavam dessa exigência. Matemática gamificada. Não fosse pelo trabalho dos professores em sala de aula, se transformaria em atividade lúdica, sem qualquer resultado prático na aprendizagem, demonstrada no baixo aproveitamento do alunado nessa disciplina, constatado nas avaliações externas. E por aí vai, ou foi. Provão paulista, na qual o alunado, mal preparado, mediante facilitações perpetradas pelos responsáveis na feitura das provas, ainda assim consegue resultados precários entre os candidatos que virão ocupar vagas abertas nas universidades oficiais USP, Unesp, Unicamp, assim mesmo nas disciplinas sem maiores complexidades, uma vez que as de maiores, como medicina, engenharia, economia, entre outras, o número de aprovados não é significativo. Por outro lado, sabe-se que essas últimas acabam abocanhadas pelos alunos das escolas técnicas, entre os quais os da Paula Souza. É verdade que a SEDUC jamais divulgou os resultados totais do Provão Paulista. Olimpíadas das diversas disciplinas, entre as quais a de matemática, na qual alunos realizam essas provas em casa, utilizando o computador ou na escola, auxiliados pelos professores que atendem determinações do dirigente e supervisores. É dessa forma que até mesmo aqueles que não dominam as 4 operações ganham medalhas, ou seja, mais uma fraude. Diante do exposto, observa-se que os alunos apresentam um aprendizado precaríssimo, que mesmo aprovados no Provão Paulista, não os habilitam a acompanhar as exigências das universidades oficiais, o que deve resultar num percentual significativo de evadidos. Esses fatos configuram um verdadeiro crime contra os discentes, que mais necessitariam de uma escola de qualidade, uma vez que a maioria deles é egresso de famílias mais carentes da população. Isso é um escândalo que mereceria do Ministério Público uma profunda investigação e um processo contra os responsáveis. De modo algum,
esse descalabro educacional poderia ser debitado ao trabalho dos professores e diretores, diante das condições de trabalho imposto pelo FEDER à rede pública estadual. Resultados das inovações ineficientes do FEDER. Até o momento, quais os resultados dessas inovações na rede estadual de ensino? As respostas estão nos péssimos resultados dos vários SARESP dos anos de 2023, 2024, no SAEP e no PISA, demonstrativos do fracasso das tais plataformas digitais, entre outras que ainda virão. Matemática, por exemplo, adicionando novos lucros às empresas do secretário. Outras respostas a esse estado de coisas deletérias à aprendizagem do alunado também estão no fato de escolas que não atingiram as tais metas exigidas pelo secretário estarem seus diretores pagando um preço muito alto por algo que não tem quaisquer responsabilidades nesses resultados, o que vem determinando a remoção de centenas de gestores efetivos dessas escolas, dezenas de dirigentes e dispensa de diretores designados, provocando todo tipo de injustiças e perseguições a esses educadores, com a aplicação das resoluções 4 e 12. Por que o único responsável por toda essa calamidade educacional é o secretário FEDER? Inicialmente, diríamos que FEDER é o típico secretário ausente, que somente aparece fazendo lives tapafúrdias, nas quais anuncia barbaridades, entre as quais aquela em que mentirosamente declarou a não obrigatoriedade de os professores utilizarem as plataformas digitais. Todavia, as cobrando sistematicamente sob a ameaça de punição àqueles docentes que não as aplicassem em suas aulas. Outra razão de sua irresponsabilidade no não atingimento das metas foi o anúncio no qual, ilegalmente, empoderou diretores para dispensar aqueles professores que julgassem incompetentes, ou mesmo com os quais não simpatizavam, a fim de escolher livremente seus sucessores, medida aplicada por diretores em algumas escolas com sérios prejuízos ao processo pedagógico delas. Não é por outra razão que praticamente quem dirige a SEDUC é o secretário executivo, que vive a quebrar todos os galhos do FEDER, que afinal, como se sabe, não recebe quaisquer representantes dos sindicatos e associações do magistério para tratativas do interesse da educação pública, no que tange às condições precárias oferecidas aos seus profissionais. Assim como quaisquer educadores que lhe poderiam explicar os conceitos de educação pública de qualidade, que deveria seguir. Desses, ele foge como o diabo da cruz, mas abraça os empresários da área. Diante desses fatos, somente FEDER pode ser responsabilizado pelos fatos negativos de sua já longa e desastrosa administração, à frente da SEDUC, o que explique ou não atingimento das metas impostas pelas tais resoluções. Em primeiro lugar, podemos responsabilizá-lo pelo uso desonesto da ferramenta BI. Fosse FEDER um educador, aquela ferramenta seria utilizada, com restrições, está claro, para fazer um verdadeiro diagnóstico da rede estadual, dialogando com professores, diretores, supervisores, sem ameaças de punições para saber como combater a evasão escolar, detectada pelo SuperBI, buscando a participação do Conselho Tutelar na procura dos alunos evadidos, fazendo-os, quando possível, retornar às escolas. Em segundo, pela implantação de medidas negativas, entre as quais a eliminação da autonomia dos professores, pela imposição de plataformas que, quando muito, poderiam ser de uso optativo, ou seja, apenas um elemento auxiliar aos trabalhos docentes em sala de aula. Em terceiro lugar, pela cobrança indevida dos diretores das escolas que não atingiram as tais metas impostas nas resoluções, cujo atingimento dependeria de eles já terem passado pela capacitação do chamado Plano de Desenvolvimento Profissional, uma vez que a maioria deles se constitui de diretores designados sem qualquer experiência na gestão dessas escolas, bem como os próprios efetivos, que há muito não participam desses cursos na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo. Sem esse preparo, como responsabilizar diretores e mesmo dirigentes
sobre a qualidade do ensino de cada uma das unidades escolares dessas regionais, vis-à-vis as notas satisfatória e excelente. Por outro lado, ainda que os diretores orientassem seus professores no sentido de desenvolverem boas aulas, ofertando-lhes material adequado para esse fim, se existissem nas escolas a garantia de que a totalidade do corpo docente pudesse individualmente obter excelência de cada um deles, sem aqueles pré-requisitos, ou seja, as capacitações. Ora, sabemos que há muito tempo não se fazem capacitações de professores e diretores de escola da rede pública estadual, mesmo para aqueles apresentando deficiência na gestão das escolas, fato que a SEDUC ignora solenemente. Esta ação, fosse o secretário Feder um educador, seria sua prioridade ao assumir a SEDUC, ao lado de outras medidas reveladoras das deficiências da rede pública estadual. Buscar soluções para aqueles problemas, apoiando professores e diretores nessas tarefas, ao contrário do que normalmente costuma agir, exigindo resultados por meio de ameaças e punições àqueles que não conseguem atingir as suas pretensiosas e fraudulentas metas. Ao invés disso, chegou imbuído de ideias tecnologicamente modernosas que se provariam absolutamente ineficazes e incompatíveis com o processo pedagógico ao longo de sua aplicação na rede pública estadual, e de intenções marcadamente empresariais que estão indo muito bem em detrimento dos nossos alunos. É pelos resultados negativos dessa política educacional que hoje a rede vive um verdadeiro caos educacional, consubstanciados nos conflitos envolvendo o secretário conjunto do magistério, no qual o primeiro busca a concretização de suas ideias educacionalmente abstrusas com as tais plataformas digitais, que, ao fim e ao cabo, não cansamos de repetir, não trazem benefício algum ao aprendizado do alunado. Coerção sobre professores, diretores e até mesmo dirigentes, no sentido de conseguir as metas que se compatibilizem com suas equivocadas concepções educacionais. Concluindo, diante desse caos educacional que atingiu a rede estadual, produzido por um secretário da Educação, que de há muito já deveria ter sido demitido, é estranho o governador não ter percebido, até o momento, os prejuízos eleitorais advindos da ação nefasta do secretário à testa da SEDUC. Não é por outra razão Feder vir sofrendo total repúdio da esmagadora maioria dos educadores estaduais e suas famílias, fato que comprometeria as ambições políticas do governador nas próximas eleições. Para não dizer que o próprio goza de pouca simpatia por grande parte do magistério estadual, funcionários públicos e membros progressistas da sociedade paulista, o que soma uns bons milhões de votos nas próximas eleições, que provavelmente perderia ao manter Feder à testa da educação. Obrigado, colegas. Até o próximo PPA.